Eu não gostei muito do Sonic de 2020, eu achei que o filme apenas serviu para apresentar o personagem lá dos games. Aliás, filmes adaptados de jogos são difíceis de dar certo. E este filme meio que dividiu o público, é um público, claro, infantil, mas também que serve para toda a família, né? Convenhamos. Não quer dizer que você tem 40, 30, 50 anos não vai assistir o filme, porque é infantil, nada a ver. Mas aí eu fiquei meio com o pé atrás, né? Não sei se esse filme deveria ter uma continuação, mas teve, né? Sonic 2 conseguiu trazer um pouco de melhorias. Aliás, as conclusões que eu tirei foram muito boas. Então vamos falar desse segundo filme. Algumas comparações do primeiro, é claro, eu sou obrigado a trazer, mas será uma crítica sem spoilers, pelo menos desse filme, ok? Vamos lá, vamos lá. Sonic 2. Após Dr. Robotnik ter sido derrotado, ele acaba retornando, só que desta vez está à procura de uma pedra mística que pode destruir civilizações. Sonic une forças com seu antigo parceiro Tails em uma jornada para encontrar a joia antes que ela caia em mãos erradas. Aqui nós temos na direção o Jeff Fowler, ele foi o responsável pelo filme de 2020, né? Ele até conseguiu trazer uma direção operante. Aqui ele mudou bastante o ritmo, os aspectos visuais também tiveram suas melhorias. O tom, você sente que ele é um pouco melhor, mas ainda há alguns problemas, há alguns pequenos defeitos. A história fica mais aventuresca, sagaz e o humor é bem subjetivo. Vai depender pelo seu afeto do personagem lá nos games. Então eu joguei bastante o Sonic. Eu acho que se você jogou aqui, você vai conseguir curtir o filme numa boa e curtir o personagem também. Então, vai depender da visão, né? O elemento nostalgia está aqui, mas eu acho que o público jovem, nem todos vão conseguir curtir, aceitar esse filme numa boa. E claro, uma dica, é necessário que vocês assistem o primeiro filme de 2020 para notar que essas melhorias funcionaram aqui e para que você também entenda a história tanto do Sonic como o próprio vilão Dr. Ivo Robotnik. A diferença que, aliás, é uma diferença grande, né? Que naquele filme de 2020 a história só andava para frente por causa do vínculo entre o Sonic e o Tom, né? O personagem humano. Fora isso, nada ali, ou quase nada, evoluía. Que, aliás, essa amizade fortalecida dava um impulso na história de 2020. Então, fora isso, era apenas o filme do Sonic. Mas neste filme eu gostei, há uma cara nova, aliás, há caras novas aqui, né? Então, as introduções de alguns personagens do game funcionam, são boas novidades. Se você jogou pelo menos boa parte dos jogos do Sonic, vocês vão reconhecer esses caras aqui. E a aventura também funciona, porque o vilão funciona. O Dr. Robotnik, interpretado pelo Jim Carrey, lá no primeiro filme, foi ele que tocou boa parte da história, tanto na base da comédia, do humor, e até mesmo de trazer aquele propósito de ser um vilão ameaçador. E aqui existe um propósito a mais, ele não está querendo destruir o Sonic, ele quer essa pedra. Então isso acaba criando uma jornada um pouquinho mais afiada. Eu gostei aqui também das composições visuais, a textura aqui ganha mais vida. E o design gráfico aqui, computadorizado e até digitalizado, tem as suas melhorias, né? Você sente um certo realismo, a areia, a fumaça, a neve e até mesmo os próprios personagens em CGI. Então são bons efeitos visuais que você nota muita coisa aqui que é de verdade, até mesmo que você percebe que não é de verdade, mas o filme não tenta te enganar. Efeitos visuais, CGI, em termos técnicos, sim, o filme é muito vistoso. Já o humor aqui, ele não vai e vem, né? Aonde convence, é engraçadinho. Sim, eu dei boas risadas, mas há alguns momentos que não. Os diálogos aqui são 50% bregas, outros até conseguem, sabe, fluir muito bem. Depende também do carisma, né, dos personagens ser cativantes, tem aquela coisa, né? Então, mas acreditem, há alguns aqui que não se encaixaram, até mesmo Soldado Invernal acabou sofrendo aqui, então muita coisa aqui é fora de contexto. É
claro que eu não vou mentir, eu dei boas risadas, é divertido, mas há alguns momentos que o filme tenta ser bobo demais, quebrando barreiras. E tudo bem, é um público infantil, né? Mas às vezes você tem que saber transmitir esse humor para o público infantil e não tentar ser engraçado ao ponto de ser, a gente não tem ideias, vamos usar esses diálogos. Resumindo, em outras palavras, o tom é um pouco desequilibrado, um pouco oscilante, às vezes trazendo momentos um pouco sem graça. Eu gostei aqui da música, né? Se isso serve também como ponto positivo. O filme tem bons pontos positivos, né? Claro, vamos deixar isso, né, bem explicado. E a edição aqui também é bem ajustada, é bem montada. Começando pelo elenco, o Sonic aqui não há grandes mudanças, é falastrão, né? Claro, ainda continua sendo engraçado. Já quando ele tem que se mexer, eu gostei porque ele faz coisas aqui que a gente não tinha visto no primeiro filme, que a gente já viu nos games, há bons truques, ele não é só veloz. Outro personagem, só que dessa vez é um novato aqui, pelo menos nesse filme, é a Millie Tails. Eu gosto porque ela contribui nessa jornada, né, nessa aventura com o Sonic, mas há alguns momentos que ela não tem muito o que fazer, então eu achei que a sua presença em certas situações foi desnecessária. Mas há uma boa química entre os dois e a dublagem de voz, pelo menos na nossa língua, na nossa linguagem em português, eu não aceitei. O Dr. Robotnik, interpretado pelo Jim Carrey, tá sensacional aqui, suas interpretações são fantásticas. Você ri, você consegue encontrar um perigo através dele. E claro, quando a gente fala em ameaça de verdade, há mais vigor, né? Ele tem umas paradas aqui eletrônicas sensacionais. O legal desse personagem é porque eles poderiam ter trazido em forma de CGI, né? Não, vamos trazer o Jim Carrey, e caiu como uma luva. O Knuckles eu gostei também, é um personagem novo neste filme. Se você já jogou também os jogos e já viu ele, você sabe o que ele representa. Ele serve bem aqui como desafio, como obstáculo ao Sonic. E por último, James Marsden, ele aparece pouco, mas tem mais o que fazer aqui, acreditem. Sendo porque lá no primeiro filme ele tinha uma forte presença, que funcionou também bastante, mas em termos de história do Sonic apenas, ele não ajudava, ele não contribuía, né, tantas vezes. Aqui eu gostei porque toda vez que ele aparecia, tinha algo, tinha um propósito muito forte para que ele ajudasse não só o Sonic, mas aos outros. Sonic 2 é divertido, é cômico, às vezes ultrapassa um pouquinho os limites, mas mesmo assim convence, funciona. A ação, a aventura aqui é bem movimentada, há uma boa, ótima dinâmica. E o valor de produção aqui dá para se falar que é bem original. Nota 7.6. É isso, galera. Tamo junto e até a próxima.